Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Então nós estamos entrando agora na nossa segunda aula, que é exatamente a invenção do avião, né? Então, para falar de invenção do avião, nós vamos começar falando do nosso conterrâneo Alberto Santos Dumont. Vocês estão lembrados que o Alberto Santos Dumont ele tinha feito uma série de balões, começou no número 1 Brasil e foi avançando. Com o número 6 ele ganhou o prêmio Deutsch, deu a volta na Torre Eiffel, e quando chegou no número 14, ele já estava basicamente com o primeiro avião dele pronto para ser testado. Só que como ele não tinha o túnel de vento, a solução foi simplesmente prender o avião no balão número 14. Daí surgiu então o nome do avião, que é o 14 bis, né? Então nós temos aqui 14 bis no avião, 14 é o número do balão. Então ele fez os ensaios dele usando o balão 14 e o avião 14 bis. Tá? Então o que aconteceu foi que finalmente no dia 23 de outubro, que é o dia do aviador, considerado o dia do aviador, dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, que fica nos arredores de Paris, Santos Dumont, na frente de uma comissão formada ali, juiz e tudo do Aeroclube de França, ele fez o primeiro voo, né? Voou lá 200 e poucos metros, 6 metros de distância, 6 metros de altura, voo baixo, mas era o início, e foi tudo registrado. Foi tudo registrado e ficou sendo, então, para a Europa, para a França, ficou sendo o primeiro voo do mais pesado que o ar, né? Então, nós estamos falando aqui de 1906, e o passo seguinte foi exatamente o mesmo Santos Dumont tendo criado que já era um avião. Aqui já era diferente, tinha um avião aí com aerofólio, a asa, tal, muito leve, né? Isso aqui pesava apenas 54 quilos, muito leve, mas ele criou o que? O Demoiselle, tá? Em 1907, então um ano apenas após o voo do 14 bis, Santos Dumont já estava com o Demoiselle. A produção, ele desenvolveu até mais ou menos 1909, fizeram um número não muito grande desses aviões, e com isso daí, a aviação já foi ficando um pouquinho mais popular, né? Já começou a cair no gosto do pessoal, né? Então já era, mas sempre o avião sendo visto como o quê? Como uma diversão, um programa aí de fim de semana, vamos fazer um voozinho. Ninguém ainda conseguia vislumbrar o avião como que viria a ser depois um grande equipamento para transportar pessoas ligando continentes, né? Então isso ainda não existia. E também ninguém conseguia ver o avião como uma máquina de guerra, como foi se vendo depois, né? Então, Santos Dumont na França, e lá do outro lado do Oceano Atlântico, na Carolina do Norte, Estados Unidos, tinham dois irmãos chamados Wilbur e Willie Wright. Eles estavam trabalhando também para desenvolver um avião. Enquanto Santos Dumont ele não requeria patente, porque ele achava que as invenções dele eram de domínio público, o que ele inventava era para o bem da humanidade, os irmãos Wright estavam trabalhando no desenvolvimento de um avião, de um projeto de estabilidade de um equipamento que voasse, para depois requerer uma patente e vender para o governo americano. Tá? Então, na realidade, eles começaram antes do Santos Dumont, mas era um sistema diferente, né? Era um sistema diferente, começou com tipo planador, saía de cima de esquis, e mesmo depois, quando ele já tinha um avião motorizado, o avião não decolava por meios próprios, ele saía de um esqui também, sempre ladeira abaixo, né? E teve um detalhe também, os irmãos Wright, como eles mantiveram durante muito tempo em segredo o desenvolvimento do avião, né? Então, na realidade, isso daí não veio ao conhecimento do público de imediato, só bem depois, né? Então vamos avançar aqui, ver alguma coisa feita aqui pelos irmãos Wright. Então eles tiveram um voo aqui que foi do Flyer, né? O Flyer foi esse avião que está aqui, ele tinha 2 motores, mas sempre sendo lançado sobre trilhos, né? Então foi nas colinas de Kill Devil Hills, né? Era o nome da colina, na Carolina do Norte, e nós estamos falando disso daqui no ano de 1903, né? 17 de dezembro de 1903, portanto 3 anos antes do voo do Santos Dumont lá no campo de Bagatelle, né? Então nós temos aqui o voo deles, ele não teve na realidade ele não teve uma comprovação,
ele era lançado sempre com catapulta, tá ok? Ele, basicamente, ele não foi oficializado, só, na realidade, foi feita uma comunicação para os pais através de um telegrama. Os voos ainda muito insípidos, o primeiro voo dele foi apenas 37 metros de distância. O segundo, já igual do Santos Dumont veio fazer depois, já na faixa dos 200 metros, 260 metros de distância que o avião voou. Mas tudo muito primitivo, tudo muito elementar, como era para ser, né, como tinha que ser. Aí então veio a história. Quem foi o primeiro a inventar o mais pesado que o ar? Quem foi o primeiro a inventar o avião? Não é importante, pessoal, não é importante. Santos Dumont fez uma tremenda contribuição para a aviação. Os irmãos Wright fizeram uma tremenda contribuição para a aviação e isso daí é o que deve constar, é o que vale a pena. Todos eles passaram aqui, né, pelo nosso planeta e deram a sua contribuição do que viria a ser depois o meio de transporte mais popular e com mais eficiente e mais seguro, que é o que temos até hoje, né? Muito bem. Aqui no Brasil, nós temos a figura muito pouco conhecida, que é a do Dimitri Sensor de Lavaux, que nasceu na Espanha, na cidade de Valladolid, estamos falando aí de 1882, e faleceu em Paris. Mas enquanto ele viveu aqui no Brasil, ele desenvolveu um avião. E não foi muito tempo depois do Santos Dumont, não. Ele, em 1910, ele já estava fazendo um voo em Osasco. Osasco é um município ali, basicamente hoje dentro de São Paulo, mas na época não era tudo muito descampado. Então o Lavaux, ele fez então o que seria o primeiro voo de um avião aqui no Brasil, né? Nós temos imagem do avião aqui desenvolvido, construído pelo Lavaux, e o voo dele no dia 7 de janeiro de 1910, né? Então essa figura é uma figura muito pouco conhecida, mas está aí, tá registrado. Quem quiser saber mais a respeito dele, entra no Google lá, tem uma história muito bacana aí da vida dele. Tá certo, pessoal? E depois deles, já Europa, Estados Unidos, começaram a aparecer figuras que deram grandes contribuições para a aviação. Nós vamos falar apenas um pouco aqui sobre cada um deles, para não estender muito, mas nós temos a figura do Henry Farman, nós temos a do Louis Blériot, francês, e o do Gabriel Voisin. Todos eles deram grandes contribuições para a aviação, né? O Louis Charles Joseph Blériot, ele teve o grande feito dele, foi que ele foi o primeiro homem a cruzar o Canal da Mancha com um avião. Então, o Canal da Mancha deve ter lá seus 60, 70 quilômetros de água, né? Então, exatamente o ponto, não sei exatamente qual foi o ponto que ele fez o cruzamento, mas deve ter sido de menor largura, mas o fato é que ele cruzou o Canal da Mancha, foi o primeiro, né? Então, isso daí teve uma repercussão muito grande, na época, muito grande. E aí, o que aconteceu? Quando ele cruzou a primeira vez o Canal da Mancha, aquela visão de que se tinha que o avião era uma coisa para lazer e tudo mais, aerodesportivo e tal, mudou de figura. Opa, se esse artefato ele é capaz de sair de um tal da França, ir para a Inglaterra, cruzando um Canal da Mancha, que é água a 70 quilômetros, ele tem um potencial muito maior, né? Depois disso, o Blériot, ele fez a fábrica dele de aviões, teve um sucesso por um determinado tempo e por aí foi, mas deu uma grande contribuição para a aviação também, né? Vemos em seguida a figura do Henry Farman. O Henry Farman, a grande contribuição dele foi na manobrabilidade dos aviões. Ele ganhou um prêmio de fazer um circuito de 1 quilômetro, porque na época os aviões decolavam e basicamente mantinham linha reta, né? Não tinham manobrabilidade, fazer essas curvas, essas manobras, mas ali o Henry Farman, ele já foi o primeiro e ganhou um troféu, ganhou um prêmio por ter feito 1 quilômetro de círculo com um avião. Isso daí foi um grande feito na época. Ele também montou lá a fábrica dele, né? E teve sucesso. Ok? E o avião, pessoal, então nós já temos registro do avião como arma de guerra. Olha aqui a coisa como é que foi mudando. De repente nós estamos falando aqui de 1911, nós estamos falando da Primeira Guerra dos Balcãs, tá ok? Então nós temos aqui um avião italiano equipado com um piloto italiano já lançando bomba em cima de tropas. As bombas eram ínfimas, né? Eram ridículas, né? Mas era já um ato agressivo, né? Lançando uma bomba do ar em cima de tropa que estava na superfície. Então isso daí já marcou o quê?
4 anos, 5 anos depois do Santos Dumont ter voado o avião dele no campo de Bagatelle, nós já tínhamos aviões entrando em condições de conflito, em condições de batalha, né? E o passo seguinte viria a ser o quê? A Primeira Guerra Mundial. E pessoal, tem o seguinte detalhe, toda guerra, por mais desastrosa, por pior que seja, ela sempre traz grande desenvolvimento, principalmente na área tecnológica. Tá? O pessoal tem que realmente se esmerar, estudar, pesquisar para poder desenvolvendo, sempre um tentando superar o outro, desenvolvendo armamentos cada vez mais mortíferos e mais eficazes, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, os aviões extremamente incipientes, muito primitivos, se ele entrasse em determinada manobra, tipo um parafuso, ele não conseguia sair, né? Não conseguia. Os pilotos não tinham paraquedas. Então era muito complicado. A metralhadora atirava, quando atirava pela hélice, muitas vezes o tiro pegava na hélice e o avião vinha para o chão. Então o começo da Primeira Guerra Mundial foi bastante complicado e eles tiveram, tanto o lado dos aliados quanto o lado dos alemães, que desenvolver rapidamente, tanto manobrabilidade, melhorar características de voo, melhorar condições de armamento. Né, os alemães lá inventaram a metralhadora que fazia o tiro através da hélice, sincronizado, e isso foi um avanço muito grande. Né? Então, aqui nós temos a figura daqui do Barão von Richthofen, né, que foi um asa alemão da Primeira Guerra Mundial, abateu 84 aviões inimigos para ele, né, que era do lado dos aliados, e depois veio a falecer num triplano, que era um Fokker, triplano porque precisava de mais sustentação, então precisava de 3 asas. Ele foi depois morto num combate aéreo, mas marcou a passagem dele pela Primeira Guerra Mundial. E quando já estava no final da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí aviões que, com uma capacidade de ascensão muito grande, com uma manobrabilidade muito grande, armas realmente mortíferas até para a época, né? Houve então nesses 4 anos que a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, quando chegou no final de 1918, a aviação já tinha dado um salto de qualidade muito grande, né? Então, terminada a guerra, 1918, vem aí o quê? O pós-guerra. O que acontece nessa situação? Todo mundo entra numa condição de paz, né? As aviações, os exércitos, que na época não tinha as forças aéreas, né? Os exércitos e as marinhas tinham suas aviações, com muitos pilotos que depois davam baixa, eram colocados no mercado civil, muito excedente de armamento, que depois, de uma forma ou de outra, os aviões acabaram no mercado civil para virar o quê? As primeiras companhias de aviação, né? Ainda bastante rudimentares, mas já melhorando, né? Precisando desenvolver, e já estamos entrando aí na década de 20, né? Muito bem. Então, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, nesses 2 centros, começaram a ser criadas as primeiras companhias de transporte aéreo, transporte de carga, de malas postais, né, de correios, né? Então, fazendo a travessia dos Estados Unidos, né, os primeiros correios, né, correios saindo do interior da França, de Toulouse, inicialmente vindo até a costa da África, né, depois vindo até a América do Sul. Então, houve uma expansão da aviação muito grande nesse período, né? Aqui nós temos então a Latécoère, que era de propriedade, foi criada pelo Messier Pierre Georges Latécoère, e nós estamos falando aí de 1918, basicamente no final da Primeira Guerra Mundial, e ele já com um avião, que dá para olhar aqui, já é um avião bem arrumado, né? Para poder fazer o quê? Transporte de mala postal. Né, transporte de mala postal, que inicialmente era muito demorado, porque era só de navios, e eles começaram a agilizar. E a ideia era, assim, sair de Toulouse, atravessar o Mediterrâneo, cair na costa da África, né, e iam até Casablanca, no Marrocos, né, inicialmente. Então nós temos aqui as linhas aéreas da Latécoère, que era o nome lá do Messier Latécoère, mostrando o voo aqui de Toulouse até Casablanca, né? Então, foi uma época aí de muita aventura, tem muito livro que trata disso daqui, tem histórias aí emocionantes, principalmente porque os aviões davam muito problema, muita pane, pousavam no deserto, né? E muitas vezes eram capturados pelas tribos árabes, né? Tuaregues, tudo mais, que mantinha e vendia o piloto como
né? Tinha que ter um preço, o preço era alto para conseguir ter o piloto de volta, né? Quando ele voltava, porque muitas vezes o piloto ficava preso por muito tempo na mão das tribos nômades, né? Mas então foi uma época da aviação muito interessante, com muita aventura, e depois surge a figura então de Marcel Lafon, em 1927, que ele criou uma outra empresa chamada Aeropostale, né? Essa empresa ela já foi uma empresa bem maior, né? Ele comprou a Latécoère, comprou basicamente toda a empresa, comprou 94% da empresa em 1927 e fundou a Aeropostale, que ela foi estendendo a linha dela, já não era mais Casablanca, já foi para Dakar, de Dakar veio para a América do Sul, indo até o Chile, quer dizer, vocês podem imaginar na época, né, o que não era, que façanha que não era essa, né? Muito bem. O Marcel Lafon, ele foi juntando um conglomerado de indústrias e linhas e companhias, tudo mais, que acabou depois virando a Air France, né? A Air France, que viria a ser depois uma companhia do Estado, uma estatal, né? Era a aviação de bandeira da França, né? Muito importante. Tudo isso foi criado em 1927 pelo Marcel Lafon, né? Então aqui nós temos aqui da época, né? Nós temos aqui as linhas da Aeropostale, os aviões, né? Usados na época pela Aeropostale. E aqui nós temos uma figura que onde foi feita a travessia, né? Vocês imaginem fazer uma travessia do Oceano Atlântico, né? Com um avião monomotor, complicado para a época, os motores não tinham tanta confiabilidade como tem hoje, né? E aí surge a figura desse legendário, famoso Jean Mermor, que depois viria mais tarde a falecer, a desaparecer sobre o Oceano Atlântico, quando ele realmente teve parada de um dos motores de um avião multimotor, mas o avião com certeza não conseguiu se sustentar voando e não se teve mais notícia do Jean Mermor, né? Mas ele tem muita obra publicada sobre ele, sobre os aviões que ele voava, muito interessante, tá bom? Então aqui está aqui o hidroavião que ele fez no dia 12 de maio de 1930, ele fez a primeira travessia do Atlântico Sul, né? Aqui nós temos cartazes da época, mostrando aqui no dia 12 e 13, então, quer dizer, não fez num dia só, ele começou no dia 12, chegou no dia 13, fazendo a travessia do Oceano Atlântico, né? Então, aí cartazes que foram publicados, divulgados na imprensa e tudo mais, um feito desse era uma coisa fantástica, né? Então, aqui nós temos, no dia 7 de dezembro de 36, já na 24ª travessia do Jean Mermor, quer dizer, ele já tinha feito 24 voos desse, ou 23 voos anteriores, quando realmente ele comunicou, a última comunicação dele que teve foi de que eles tinham perdido um dos motores. Esse avião, na época, ele tinha 4 motores, tá? 2 tracionando, 2 empurrando, e aqui ele tinha 4 motores, usando o mesmo berço de motores aqui, e pronto, acabou, perdeu-se, e aqui ele teria declarado aí, né? Perdemos o motor traseiro direito, né? E o acidente para nós seria morrer na cama. Quer dizer, ele esteve e morreu da maneira que ele realmente achou que deveria morrer, né? Voando. Ele era completamente apaixonado, obcecado pelo voo, né? Então, foi bacana, marcou. E aí voltaram, o que aconteceu? Aconteceu que os aviões limitados que eles também abriram um espaço para vir o quê? Os grandes dirigíveis, né? Então aqui nós já estamos falando aí da década de 30, começaram a surgir grandes dirigíveis, principalmente na Alemanha, e depois nós temos aqui a figura do Graf Zeppelin, que ele, na realidade, ele montou uma indústria de balões, e esses balões, eles tiveram assim uma participação já no transporte de rotas transatlânticas muito grandes. Na realidade, ele era uma estrutura metálica, ele já não era apenas cheio de gás, ele era uma estrutura metálica e tinha os reservatórios de gás lá dentro, tinha uma cabine de comando, tinha refeitório, tinha acomodação para dormir, porque a velocidade dele era muito baixa e as viagens demoravam aí 2, 3, 4, 5 dias. E também tinha uma outra característica, normalmente eles levavam mais tripulantes do que passageiros, né? A capacidade deles de transportar era muito pequena, portanto, um bilhete aéreo daquele tempo devia ser uma coisa bastante cara, né?
para a época, né? Então nós temos aqui quem fundou na realidade a fábrica do Zeppelin, foi Ferdinand von Zeppelin, né? Que ele nasceu ali na Alemanha, morreu em Berlim e tal. Nós estamos falando aí que se ele morreu em 1917, pô, ele deixou um legado muito grande, né, para essa indústria dele aí, que acabou tendo bastante sucesso, e ela foi até 1937. Quando foi o ano de 1937, um balão desse modelo, chamado Hindenburg, fazendo uma aproximação, chegando de uma viagem internacional, chegando da Europa para fazer um pouso no estado de New Jersey, ele tinha uma torre de atracação e houve um acidente ali. O fato é que não podia ter acidente com esses balões, porque realmente eles eram catastróficos. E não foi diferente com o Hindenburg. Tá? Ele explodiu e simplesmente todos os ocupantes dele morreram, e ali basicamente encerrou-se a figura do Zeppelin, né? Nós temos aqui então, deixa aqui mostrar para vocês, aqui já temos então aqui o sobrevoo do Polo Norte. Pessoal, nós estamos falando de 1926, tá? Então em 26, no dia 12 de maio, já tinha um balão aqui, um dirigível italiano sobrevoando o Polo Norte, né? Umas façanhas assim realmente que às vezes a gente até se assusta, né? E aqui está o acidente do Hindenburg, né? Que ocorreu na noite de 6 de maio de 37, no estado de New Jersey, tá? Então ele perderam os 36 ocupantes dele, marcou muito, e ali foi encerrado realmente a operação dos dirigíveis. E ato contínuo, em 39 começou, 2 anos depois, começou a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial começou na Europa, com a invasão da Polônia, aquelas coisas todas, e ali houve de novo um avanço muito grande na aviação, mas grande mesmo, muito superior daquele que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, porque quanto mais tecnologia, mais rapidamente avança-se, né? Então os caças que começaram ali meio primitivos, eles já foram avançando bastante. Nós tivemos já no final da Segunda Guerra Mundial os primeiros aviões a jatos, com o Messerschmitt 262, né, alemão, ou seja, um avanço muito grande entre o começo da guerra e o final da guerra, porque no final da guerra os alemães já tinham entrado na era do jato, né? Nós tivemos aqui, está ele, o Messerschmitt 262, que é fantástico para a época, era um avanço muito grande e os alemães conseguiram, né? Para a sorte dos aliados, ou então uma estratégia errada dos alemães. O fato é que ele demorou muito para entrar em operação. Ele acabou entrando em operação já bem no final da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães já não tinham mais condição de tocar a guerra. Caso contrário, se ele tivesse entrado um pouco mais cedo, o estrago que ele teria feito, principalmente nos bombardeiros, nas formações de bombardeiros, teria sido muito grande, né? No que diz respeito a bombardeiros, também houve uma evolução, B-17, B-24, chegando a B-29, que já era um avião pressurizado, um avião com alcance extraordinário, o avião que lançou a bomba atômica em cima de Hiroshima e Nagasaki, né? Então houve um avanço muito grande. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, basicamente ali tinha-se um nível de excelência para a época bastante elevado, né? Então veio o quê? A aviação civil no pós-guerra, exatamente igual aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que quando ela acabou houve um excedente muito grande de pilotos tripulantes e também de equipamentos, máquinas. Na Segunda Guerra Mundial não foi diferente, né? Uma leva muito grande de pilotos veio para o mercado, uma quantidade muito grande de aviões veio para o mercado que começaram a ser usados pelas companhias aéreas que estavam ali de novo se formando e tudo mais, né? Então nós temos aqui no Brasil o famoso DC-3, né? Que ele foi usado pela Varig, ele com nessa ilustração ele está aqui com as marcas aqui, já de guerra, pintura de guerra, aqui ele já com a marca da Varig, né? E depois aqui também da Varig um DC-6, né? Que também era um outro tipo de avião que não foi tão popular quanto o DC-3, né? Partiu-se para o quadrimotor, porque o quadrimotor permitia chegar já mais longe, levar mais passageiros e tudo mais, porque sempre a ideia era fazer os voos entre continentes, e aí veio então o DC-4, depois o DC-6 já pressurizado, e o Constellation, que foi um avião fantástico para a sua época, que basicamente deixou de existir
e nós estamos falando aqui da década de 50, entrando ali quase pela década de 60, quando surgiram os primeiros aviões a jato. Então, quando surgiram os primeiros aviões a jato, houve uma mudança muito grande. Aí mudou tudo, né? A ligação da Europa com os Estados Unidos e vice-versa ficou muito fácil. A ligação da América do Sul com os Estados Unidos, com a América do Norte também ficou bem mais fácil, tá? Então, nós temos aqui, né, o mundo entrando na era da aviação, né? A aviação civil entrando na era do jato. Então, nós temos aqui um avião desenvolvido na Inglaterra, não teve muito sucesso por conta de acidentes que aconteceram com ele, falha estrutural, que era o Comet 4, de Havilland Comet 4. Temos aqui o Caravelle francês e depois o grande sucesso que teve aqui foi a Boeing produzindo o 707. E aí começou uma família que veio o 707, e aí veio, né, 27, 37, 47, e estamos já hoje no 787, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Então, esses aviões ainda motorizados, né, com o motor ainda poluía muito, nível de ruído muito grande ainda, mas já conseguiam fazer viagens intercontinentais. Isso aí é um detalhe importante, né? Já entrando agora pela década de 70, né, final de 60 e 70, vieram o famoso wide body, né? O que é o wide body? É um avião que ele tem uma capacidade de transportar uma quantidade de passageiros muito grande. Ele tem uma fuselagem bastante larga, ele pode transportar também muita carga, se for um cargueiro, ou também pode-se usar, né, nas duas configurações, passageiro em cima no porão carga. E aí tivemos então o 747, que basicamente voou até agora há pouco, é um avião fantástico. O Lockheed 1011, que teve um sucesso mais ou menos, mas perdeu de longe para os outros, e o MD-11, né, o McDonnell Douglas MD-11, que também voou aqui na nossa VASP, fez um sucesso aí muito grande, né? São aviões com 2 corredores, não é aquele corredor simples, são aviões com 2 corredores, normalmente tem configuração de assentos 2 e 3 próximos da janela e mais assentos no centro, 4 ou 5, dependendo do avião e da configuração usada pela companhia, né? Tá bom? E depois então o mundo entrou, a aviação civil entrou na era supersônica com o Concorde, foi o único avião de passageiros que conseguiu voar e teve sucesso, voou durante muitos anos, obviamente teve seus problemas, era um avião que realmente também poluía, também tinha um nível de ruído muito alto, mas ele conseguia fazer uma ligação Londres-Nova York na metade do tempo, ou menos da metade do tempo de um jato convencional, né? Então ele fazia em 3 horas e meia, ele ligava a Inglaterra aos Estados Unidos. E teve o voo também de Paris para Rio de Janeiro, com pouso em Dakar, quer dizer, ele voou durante muito tempo, até que um belo dia, numa decolagem de Paris, ele teve um pneu estourado por uma peça de um DC-10 que tinha caído na pista. Essa peça, o pneu passou nela, o pneu explodiu, a explosão do pneu afetou o tanque de combustível, que rompeu-se e jogou combustível em cima dos motores acelerados na decolagem. Ele estava bastante pesado, estava indo para Nova York, e o fato é que o avião não conseguiu se sustentar em voo, caiu em cima de um hotel, nos arredores ali do aeroporto de Charles de Gaulle, e basicamente ali acabou-se uma era de voos supersônicos, onde não tinha tido acidente, não tinha acidente registrado, mas com esse caso, com esse acidente, basicamente ali acabou, o Concorde parou de voar, né? Então com isso daí encerrou, porque de lá para cá também não se buscou mais fazer os voos supersônicos. O voo supersônico, ele é um avião que realmente o consumo dele é muito elevado, o avião ele tem que voar em altitudes muito grandes e precisaria hoje de uma tecnologia, de novo, avançar bastante com essa tecnologia para poder chegar, e comercialmente muitas vezes não vale a pena, né? Para se economizar 2, 3 horas de voo para poder fazer um investimento tão pesado assim. Então aqui basicamente a coisa está parada, a indústria de aviação não saiu para buscar colocar no mercado um avião supersônico que satisfizesse comercialmente, economicamente, que tivesse um bom resultado. Pessoal, no que diz respeito aqui à aviação de caça, aviação militar, nós temos um avanço muito grande nessas últimas gerações. Nós temos aqui os caças furtivos, que são aqueles caças cujo desenho de fuselagem eles dificulta a detecção do radar, a coisa fica mais difícil de ser detectada. Nós temos aqui um F-22, caça caríssimo,
Nós temos o F-35 com várias configurações, inclusive com decolagem vertical, um avião cujo projeto foi extremamente caro, não está voando só nos Estados Unidos, vai estar voando também em Inglaterra, Austrália e tudo mais, mas projeto que supera $1 trilhão, então é muito dinheiro. Nós temos pela França aqui o Rafale, no Brasil, aqui chegando, entrando em operação no ano que vem, num projeto da Saab com a Embraer, o F-39, que é o Gripen, que é um avião fantástico, que vai nos atender perfeitamente na parte da superioridade aérea, com a grande vantagem de também estar incorporando tecnologia e estar transferindo tecnologia para a indústria de aviação brasileira. Isso aí é um ponto, isso não tem preço, isso é bacana demais, né? E aqui nós temos então o mundo polarizado. Eu estou falando do mundo ocidental, né? Não estou falando lá da Rússia, da China, não interessa. O que está falando aqui no mundo ocidental está polarizado, né? Nós temos aqui duas grandes indústrias entregando seus produtos para a aviação civil, né, para a aviação comercial, né? Então nós temos a Airbus pelo lado europeu e temos a Boeing pelo lado aqui do americano, né? Então nós temos aqui, basicamente hoje, se a gente for voar qualquer lugar do Brasil ou do mundo, nós vamos estar voando ou num Airbus 319, 320 ou 321, ou estaremos voando num Boeing, né? Um Boeing 737 e tal, né? E se o voo for então já um voo longo, né, para um número de passageiros muito grande, nós vamos ter aqui pelo lado de cá das Américas, fabricado pela Boeing, o 777, agora o 787 também, numa versão mais moderna, e pelo lado da Airbus, os Airbus 380, né, com uma capacidade, avião de 2 andares, com uma capacidade de mais de 500 passageiros, é uma coisa absurda, e o grande operador dele no mundo hoje é a Emirates, né? Com o Covid, isso aí tudo ficou muito complicado, né? Porque grande parte dessa aviação ficou parada no chão, né? Já por conta de distanciamento social e tal, não se pode colocar muito passageiro dentro de um avião desse, então isso daí hoje é prejuízo grande, né? Assim como os aviões desenvolveram muito, os aeroportos, a infraestrutura de chão precisou ser adaptada para poder receber, né? Imagina chegando um avião aí com 500, 600 passageiros para ser desembarcado e ser liberado e passar pela alfândega, pela imigração, quer dizer, toda uma estrutura teve que ser criada para poder atender essa demanda, né? Então nós vimos aqui pelo Brasil, houve um movimento aí da Infraero, basicamente saindo um pouco de cena, os aeroportos então sendo privatizados por várias empresas de fora aí, então ganharam leilões e estão, né, basicamente grande parte dos aeroportos foram privatizados, e com a privatização eles melhoraram muito, eles aumentaram muito. Então nós temos aqui, por exemplo, São Paulo, né, o Terminal 3 cresceu bastante, Brasília, né, Fortaleza, outros tantos aeroportos aí tiveram um destaque muito grande, né? E para finalizar aqui no mundo, nós temos aqui num país do tamanho da dimensão da China, e estamos falando aí de Pequim ou Beijing, nós temos aqui esse aqui que é o Beijing Daxing International Airport, que ele está entrando para poder ajudar o que já existe hoje, né, que é o Beijing Capital International, que tem uma capacidade de trânsito de mais de 100 milhões de passageiros por ano. Então a coisa, ela ganha dimensões assim extraordinárias e está aumentando cada vez mais. Pessoal, isso daí é o que nós temos que falar para vocês. A história da aviação, ela é muito longa, ela é muito complexa, ela tem muitos fatos pitorescos, a gente poderia estar falando aqui, não horas e sim dias, mas por hoje aqui nós vamos encerrando, tá? Muito obrigado aí, até a próxima aula. Grande abraço.